Eu acredito que eu nasci para ser feliz, porque, como bem disseste, tive a oportunidade de conhecer a minha Bebinha Cabral, profeta, como ela mesma dizia, cabo-verdiana, uma senhora que tem um dom de palavras, manobrava as palavras como se ela estivesse a manusear farinha para fazer massa de milho. E eu aprendi também a manusear as palavras, ou neste caso a balbuciar as palavras com ela. Mas também sorte minha ter perdido os pais muito cedo, então cresci com mulheres, com a minha avó, minha tia-avó, minha prima, as minhas irmãs, as minhas cunhadas. E isso inculcou em mim a feminilidade que eu precisava para mais tarde compreender o mundo, para ter o mínimo de equilíbrio, não só com a música, com a cultura, com as artes, mas também navegar. Como é que se navega no mundo? Então, isso ajudou-me bastante. Aprendi a ter calma, paciência, equilíbrio e a ser uma pessoa muito amável, muito afável. E usei isso sempre a meu favor, então a natureza parece que gosta. Eu peço as coisas com amabilidade, com sentido de gratidão e as coisas caem nestas mãozinhas pequenas. E por ter crescido entre elas, cresci com mimo, com a percepção do valor que tem o afeto. Ainda bem que alimentei-me de afetos, hoje carece muito, o mundo carece de afeto, de afetividade. A afetividade passou a ser coisas de crianças ou de pessoas ditas ingênuas ou hipersensíveis. Então, a minha real felicidade advém, de facto, de ter esta matriarca a tomar conta de mim. E cresci muito feliz com guloseimas, pedaços de pães e doces e moedinhas e palavras doces, por vezes ambíguas e irónicas, quanto mais não seja o discurso das senhoras, não é? E isso moldou-me até os dias de hoje. Eu aprendi a escrever aos 6 anos de idade com os meus irmãos mais velhos. E aprendi a escrever em crioulo e em português. Aliás, em português e em crioulo. Na altura, pouca gente, parece que não havia 20 pessoas a escreverem em crioulo em Cabo Verde. Por sorte, eu tenho 2 irmãos poetas. Um deles é o Mário Lúcio, que é conhecido, e o outro é mais anónimo, que é ainda melhor. E ele é que escrevia em crioulo. Então eu descobri muito cedo que se pode escrever nas 2 línguas e falar. Tendo esse instrumento, compreendi cedo que o crioulo também tem valor. Não se fala nas rádios, na televisão, nas conferências, mas fala-se aos ventos, ao mar, às crianças e conta histórias do nosso passado. Eu nunca ouvi uma história realmente cabo-verdiana contada em crioulo. Só havia histórias de carrochinha, de bocage, coisas assim que pareciam-me muito supérfluas e superficiais. Até ouvirem a Bebinha Cabral a cantar, a afinar e a compilar ditados sem fins. E quando ela dizia "Baca sem rabo, Deus que tabana, quem que tem colherão cata queimamó, cabra tomba bode, educação em chave que tabe tudo porta", uma compilação infinita de ditados e provérbios, eu disse, olha, eu tenho que aprender isto. Isto aqui dá para trocar com algo. E aprendi. De lá para frente, nunca mais quis abandonar palavras e comecei a usar as palavras a meu favor e a favor do mundo. O Mário, ele deu-me um privilégio imenso, que é o acesso à leitura. Ele obrigou-me a ler livros. É uma coisa que eu não esqueço. Então, quando comecei a ler, comecei a descobrir coisas. Digamos que com 7 anos, ou com 8 anos, 10 anos, eu já sabia que no mundo existia algumas pessoas. Por exemplo, o Nelson Mandela, que existia um regime chamado Apartheid, que existia músicos incríveis ao redor do mundo, que existia o Michael Jackson, que existia um continente chamado África, que tinha povos antigos que inventaram coisas. Já sabia que existiam as pirâmides.
então muito cedo, lendo, graças a Mário. Eu sempre espreitava o Mário nas suas coisas e lia as coisas que ele escrevia também. Eu violava os cadernos dele para ler, para ter acesso às coisas. É claro que uma criança cá de Cabo Verde, aos 7 anos de idade, ao ler um poema, ficava extremamente enlouquecido. Por que ela disse que a sereia saiu de mar com escamas de peixe sobre os seios? Isto não pode ser, eu nunca vi uma senhora com escamas de peixe, porque era poemas e eu não sabia que se podia fazer tudo com poemas. Então, tornei-me um louco muito cedo. Isto valeu-me bastante, aprendi que é preciso ser ridículo, ou seja, desenquadrar um pouco, sair fora dos padrões para poder existir numa atmosfera própria e livre. Então eu usei isso. Eu me lembro o primeiro acorde que eu fiz, a primeira nota musical, ele é que me ensinou. A primeira vez que eu toquei numa viola, né, que eu apalpei uma guitarra, tentei sentir a textura. E lembro-me que quando eu pus a mão assim, disse, eu já toquei algo antes, mas lembrei-me que eram pele de pessoas. Usávamos latinhas e caixa de fósforo com fios e latas de azeite para usar como caixa de ressonância nas guitarras, latas de banha de porco. Como tinham tamanhos diferentes, parecia uma bateria, né? Tem aquela lata maior de 10 quilos, uma lata mais pequena de 5, dava para fazer os tons e tum-dum-dum-dum-dum. E usámos os instrumentos que nós tínhamos em mãos, que na verdade eram criações que nós fazíamos, e inventávamos ser de Bolimundo, brincar de os tubarões ou de escaçaf. Então nós crescemos num ambiente musical improvisado. Na verdade eu apanhei o resquício, o rescaldo, tendo em conta que em 75 eu tinha 4 anos de vida, e ainda bem, porque encontrei molduras já definidas, deste ponto de vista identitário. Já na altura, nos anos 80, estávamos atentos àquilo que é nosso, àquilo que era híbrido, trabalhava-se muito a identidade. Daí que as pessoas, quando me ouviram cantar o Finação, ficaram muito entusiasmados e deram-me muitas forças, disseram vários elogios. Mas criança também canta Finação? Porque eu cantei uma coisa antiquíssima, que é o Finação, que é a nossa poesia popular. Na altura dava-se muito valor a isto, o batuco, tabanca. Então encontrei tabanca no seu fulgor, o batuco, e todos os miúdos que aprenderam a tocar violão já começaram a pôr em práticas. Então eu desabrochei-me com a libertação cultural também, porque havia um aprisionamento cultural muito grande devido à colonialização, e aquilo eu aproveitei o brote e flori juntamente com os mais experimentados. O meu irmão levou-me 7 anos e ele já era um adolescente quando eu era apenas uma criança. Eu copiava o meu irmão. Nós, os mais novos, copiávamos os mais velhos. Eu não era o único, mas os meus amigos de Tarrafal. Tarrafal tinha um grupo de rapazes com 20 e tal anos na altura e nós tínhamos 10 e tal, e cada um deles representávamos. Eu queria ser Mário Lúcio, os gêmeos de Jacibino queriam ser o Galo ou o Zé de Piga, que eram os irmãos, e o Tó queria ser o Tchotchó, etc. E eles queriam ser Amílcar Cabral. Então foi nesse ambiente que nós crescemos, com brio, com vontade de continuar. Eu costumo dizer que eu aprendi a ser africano em Cuba, a ser, não a ser, ou seja, na minha forma de executar, de pensar, de interpretar e de reler a história, porque Cuba tem componentes muito mais afro do que Cabo Verde. Se formos ver, a religiosidade em Cuba tem uma base africana muito grande, todos os orixás e candomblé e as religiões de matrizes africanas que se praticam em Cuba, que cá em Cabo Verde não existia e ainda não existe. A música cubana está lá, afro-cubana. Os instrumentos musicais, os tambores, mais de 20 que eu conheci em Cuba, os cantos, até o patuá, que é uma língua africana, Yorubá, etc., que não se fala em Cabo Verde. A forma de ver a África, de sentir a África, foi uma descoberta. Como aqui em Cabo Verde somos insulares, estamos desgarrados do continente, perdemos muita coisa. Não temos uma África muito física, presencial, muito latente aqui.
Em Cuba é diferente. Tanto que se vais a Santiago de Cuba, se te fecharem os olhos e te largaram lá, vais pensar que estás num país de África, por causa da cultura, da indumentária, da música, dos hábitos, etc. Este cunho pôs-me a pensar, a matutar. Mas por que isso acontece cá, tão longe do continente, e nós estamos a 1 metro e não sinto este pulsar? Eu não vi percussão em Cabo Verde. Até ainda temos essa fragilidade percussiva que faz-nos essa falta. E em Cuba é conhecido no mundo pela sua habilidade percutiva. Então eu disse, eu vou consumir isto. Estou a gostar disto tudo. Comecei a consumir a cultura cubana, no seu todo, e afro-cubana em particular. Daí, hoje em dia, eu faço muita coisa, as pessoas dizem, mas isto é muito cubano, eu não dou conta. Para mim, estou a fazer uma coisa absolutamente não cubana, mas dizer, não, isto aqui é cubano. Pois, quando eu for rever, tem cunhos, resquícios, porque absorvi bastante, e ainda bem. Comecei a contagem a partir do dia 26 de fevereiro, se não me falha a memória, do ano de 1999, quando fiz o meu primeiro concerto no Centro Cultural Francês da Praia, Platô, concerto chamado Criolíssimo. Na mesma altura, gravamos o projeto Ayan, uma compilação com Tcheca, Jingo, liderado por Edson Dani, mais 4 músicos, tutorado por Silva, que nós conhecemos aqui como Silva de Bulimundo, que é o baixista dos Bulimundo, e o Vadu. A proposta para a produção do álbum foi de um português chamado Miguel Costa, que financiou o projeto inteiro. Gravámos em Santa Cruz, aqui na Ilha de Santiago, em Cabo Verde, e saiu, se não me falha a memória, em 2001 ou 2002. Queríamos meter o Pantera, mas ele não se encontrava cá. Parece-me que houve uma tentativa também de meter a Mayra. Houve, aliás, por indicação minha, porque era uma tendência musical diferente, nova, que surgiu. Nós tínhamos brio e vontade de fazer música cabo-verdiana com as nossas próprias pulsações, com sentimentos identitários, com personalidade própria. Não queríamos repetir os padrões já existentes. E como o batuco ainda não estava, digamos, tão popularizado, até agora encontra-se na fase de instrumentalização, de adaptação para instrumentos musicais, na altura ainda mais, então eu propus o batuco. Todos cantamos e tocámos o batuco, Tcheca, Vadu, Jingo e eu, e o álbum saiu e fez um boom, todos ficaram espantados com aquela forma de tocar e de cantar. E tinha uns músicos também progressistas, o Raul Ribeiro, baterista, o Kizo Oliveira, baixista, Ricardo Deus, um brasileiro que esteve em Cabo Verde a trabalhar, e o Ângelo Andrade, que é um grande musicólogo cabo-verdiano, músico e musicólogo. Então começamos a mexer naquilo, nas estruturas, na forma de tocar a música cabo-verdiana. Já com aspectos e roupagem mais afros e mais jazzísticos, deu-me um certo brilho, uma diferenciação e uma identidade. A identidade cabo-verdiana baseia-se muito na diversidade. Conseguimos aquilo e o mundo musical cabo-verdiano mudou com a chamada Geração Pantera. Sabes que é uma espécie de aplauso. Então, quando eu ouço a Mayra cantar, eu fico muito feliz. Ela canta melhor do que eu. É como se ela tivesse emprestado asas à minha caneta. É como se ela tivesse dito, princesito, valeu a pena o teu esforço, já fizeste a tua parte, agora vou amplificar a tua ansiedade, a tua vontade. Vou ajudar esta música a voar, a passear. Então, tanto a Mayra como a Lura e outros artistas que cantam as minhas composições, eu fico sempre feliz, mas também isso ajudou-me a conter os meus anseios. A Mayra é uma das culpadas de eu estar nas calmas, porque quando eu ouço a Mayra, eu digo, mas não preciso fazer tanto, não só a Mayra, mas sobretudo ela, que conheceu-me desde muito cedo, ela tinha 15 anos, eu sempre soube que ela ia ser o que ela é hoje, ela ainda vai ser muito mais, mas ela não sabe. Ela veio ter comigo e disse, Calu, eu quero cantar a tua música, a Lua. Eu disse, ok, está bem, é tua. Levaram Lua para o festival Jeux de la Francophonie no Canadá, a Mayra ganhou medalha de ouro, começou a levar a Lua para outros palcos. E eu gostaria que ela cantasse mais músicas minhas, mas ela também compõe, e compõe muito bem, e Cabo Verde tem vários compositores incríveis e canta também as composições de outros músicos. É sempre bom quando me convidam para partilhar ou quando me peçam coisas, músicas. Já agora eu não tenho música, eu sou música. E para não parecer arrogância, por que eu digo que eu sou músico? Porque eu não faço nada, eu só canto. Não sou empregado, não sou funcionário público. Eu decidi que ia cantar, que ia deixar que as frequências e todas as energias e as vibrações tomassem conta de mim. Então, se me pedirem para cantar 20 músicas agora, eu cantava. Eu não disse que seriam músicas incríveis. Não sei, o público não está em primeiro plano desde há muito tempo.
porque eu aprendi a cantar para mim, porque descobri que se ouvir músicas, ouvir canções faz bem, então produzir canções então é incrível.